Eu só escrevi uma fórmula matemática aparentemente comum na minha prova do vestibular. E isso chocou toda a alta cúpula da Academia Aeroespacial do País do Dragão, e eles até mobilizaram forças armadas para bloquear a escola inteira. Tudo porque na seleção do vestibular da turma especial de talentos aeroespaciais deste ano, o diretor da Academia Aeroespacial, que era o fiscal, entregou por engano o rascunho da pesquisa de um caça de sexta geração para mim como se fosse a prova. Mas o que eles não esperavam era que eu não só resolvi perfeitamente todos os dados e fórmulas da prova, como também corrigi os erros no projeto do desenho técnico. Nesse momento, na sala de provas, o diretor Shen Weigu entrou lentamente. Com um sorriso no rosto, ele disse gentilmente: "Caros alunos, olá a todos. Algumas questões desta prova são bem diferentes do que vocês estudaram normalmente, mas não se preocupem muito. Isso é só um teste das suas habilidades em vários aspectos. Vocês só precisam fazer o melhor que puderem." Depois de falar, ele sinalizou para o assistente começar a distribuir as provas, enquanto Shen Weigu sentou de lado e voltou a olhar os materiais de pesquisa. "Ué, cadê aquele desenho que eu fiz outro dia? Será que deixei no escritório?" Nesse momento, o fiscal que estava distribuindo as provas chegou na minha frente, rapidamente tirou uma prova debaixo da pilha, colocou na minha mesa e foi direto para trás de mim. Mas quando eu vi as questões, fiquei chocado na hora. Caraca, que raios é isso? Não só tinha gráficos, como também várias fórmulas extremamente complexas e muitos símbolos que eu nunca tinha visto na vida. Levantei a cabeça confuso e vi os especialistas fiscais observando os candidatos com interesse, enquanto os outros alunos já tinham começado a escrever freneticamente. Será que eu era o único na sala inteira que não sabia fazer? Então olhei a prova com atenção de novo e só entendi uma linha: tecnologia de motor de detonação por pulso. Usar esse tipo de questão num vestibular é adequado? Será que outras escolas ensinaram esse tipo de conhecimento? Se não, por que os outros alunos sabem e só eu não sei? Foi nesse momento que um clarão passou pela minha mente. Ding, detectado que o hospedeiro encontrou uma questão difícil. Atende aos requisitos de vinculação do sistema de compreensão celestial. O hospedeiro deseja vincular o sistema de compreensão celestial agora? Que sistema? Não imaginei que eu tivesse tanta sorte. Justo na hora certa o sistema chegou. Não hesitei e escolhi vincular na hora. Sistema detectou que esta prova é sobre tecnologia de motor de detonação por pulso de caça de sexta geração. Detectado erros na fórmula e no projeto do desenho técnico, iniciando correção de erros. Depois disso, apareceram na minha mente muitos conhecimentos e símbolos complexos que eu nunca tinha visto. E senti meu cérebro incrivelmente pleno. Todos os dados e fórmulas que apareceram na minha frente, eu conseguia compreender completamente. Os detalhes técnicos na minha mente estavam cristalinos. Não hesitei mais, peguei a caneta e rapidamente comecei a escrever os desenhos e fórmulas deduzidos. Depois de vincular o sistema de compreensão celestial, percebi que até minha caligrafia ficou muito mais bonita e minha velocidade de escrita aumentou várias vezes. Em pouco tempo, os outros candidatos já tinham terminado as primeiras questões, mas nas questões de raciocínio divergente começaram a coçar a cabeça, porque só deram algumas dicas para eles calcularem sozinhos, o que travou muita gente. Só eu continuava escrevendo sem parar, o que deixou os outros candidatos muito surpresos. Será que realmente existe alguém com talento extraordinário que consegue responder facilmente até questões que nunca viu antes? Finalmente, quando o sinal do fim da prova tocou, dei um suspiro profundo, a prova inteira já estava cheia de respostas. Como a tecnologia era muito complexa, só pude escolher alguns dados e materiais principais para escrever. Depois da prova, todos os candidatos estavam preocupados. As questões que testavam o nível de aprendizagem quase todos conseguiram fazer, mas nas questões de raciocínio divergente não tinham certeza nenhuma, não sabiam se seriam selecionados. E os professores que vieram acompanhar os alunos estavam ainda mais nervosos, porque ter um aluno selecionado pela Academia Aeroespacial vale mais a pena comemorar do que entrar nas melhores universidades do país. Assim que saí da escola, o diretor da turma Wang Yuanji veio ao meu encontro e perguntou ansiosamente: "Lin Yun, como foi a prova? Foi difícil?" A dificuldade foi grande. Muitas questões eu nunca tinha estudado antes, mas acho que fiz o melhor que pude. Enquanto isso, a garota mais bonita da escola, Jiang Shuer, estava com cara de preocupação. Ela estava quase chorando. Eu não fui muito bem. As últimas questões eram muito difíceis. Vendo isso, Wang Yuanzi rapidamente a consolou. "Não se preocupe tanto. Ouvi muitos alunos reclamando que a prova deste ano foi difícil. Muita gente não conseguiu fazer as questões dissertativas." Enquanto isso, outro aluno, Liang Kun, estava com cara de desdém. "Só você, Lin Yun, é teimoso, como se fosse tão bom assim. Quando as notas saírem, você vai chorar." Vendo isso, nem liguei pro Liang Kun. Não importa o resultado. Antes das notas saírem, temos que continuar nos esforçando. E se não formos selecionados, ainda temos que fazer o vestibular. No dia seguinte ao fim da prova, começou a correção. E os professores corretores eram todos especialistas de topo em cada área. Shen Weiguo, como responsável pela revisão, estava com total atenção. Por causa da pressão do Ocidente, o País do Dragão precisa urgentemente formar muitos estudantes excelentes, especialmente na área aeroespacial, onde há falta extrema de talentos. Por isso exigiu que todos corrigissem com cuidado para selecionar talentos excelentes para o país. Todos responderam em uníssono e começaram a correção. Vendo as provas limpas e organizadas e as respostas perfeitas, os professores não puderam deixar de mostrar um olhar de satisfação. Mas um professor num canto nesse momento segurava uma prova com cara de confusão. "Ué, o que é essa prova? As questões aqui são completamente diferentes das outras provas, mas ainda assim está cheia de respostas." Percebendo que tinha algo errado com a prova, ele rapidamente chamou os outros professores corretores.
Essa prova parece que foi dada errada. Como isso é possível? Os outros também se juntaram para ver. Mesmo com todos ali sendo acadêmicos e especialistas, muitos não conseguiam entender o conteúdo da prova. Tecnologia de motor de detonação por pulso. Quem colocou essa prova aqui? Agora ferrou. Todos instintivamente olharam para Shen Weiguo. E Shen Weiguo, que também estava corrigindo provas, foi chamado a atenção pelo barulho. O que foi, diretor? Dá uma olhada nessa prova, será que deram errado? Ouvindo isso, Shen Weiguo ficou alarmado. Um erro numa prova tão importante teria consequências muito sérias. Mas quando ele viu a prova claramente, ficou completamente incrédulo. Isso não é o rascunho das fórmulas que eu estava calculando ontem? Como acabou na prova? Ele instintivamente pegou a prova e deu uma olhada. Os olhos arregalaram na hora. O desenvolvimento do motor de detonação por pulso sempre foi um problema mundial, especialmente a fórmula de potência, já foi pesquisada por muitos anos e ainda tem falhas. Mas a fórmula escrita nesse papel não só é perfeita, como também corrige todas as falhas. Shen Weiguo ficou em choque, rapidamente tirou os óculos de leitura e esfregou os olhos com força. Eu não estou sonhando, estou? Os outros especialistas também ficaram confusos. Diretor, o que aconteceu? Shen Weiguo não se deu ao trabalho de responder. Com os olhos arregalados, observava cuidadosamente cada dado, cada fórmula. De repente, ele gritou alto. Rápido, me dá papel e caneta! Todos levaram um susto, e rapidamente trouxeram papel e caneta para frente dele. Shen Weiguo, sem falar nada, se debruçou na mesa e começou a escrever fórmulas rapidamente. Todos ficaram se olhando, sem entender nada. Por que Shen Weiguo ficou tão agitado de repente? Não é só uma prova que foi dada errada? Mesmo que esteja cheia de respostas, é só o que um estudante do ensino médio escreveu. O que de útil pode ter aí? Mas vendo o jeito de Shen Weiguo, todos se aproximaram para ver, especialmente os especialistas em motores aeroespaciais. Quanto mais olhavam, mais incrível ficava. Meu Deus do céu, isso não pode ser verdade, pode?